e o versículo de número 7. Repita comigo assim: Êxodo, capítulo 3, e o versículo de número 7, que diz assim, olha só. Disse o Senhor: tenho visto, só vocês, mais uma vez, a última, atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido, só vocês, mais uma vez, a última vez, o seu clamor por causa dos seus exatores, ou seja, cobradores de impostos que oprimiam as pessoas. Porque conheci, só vocês, mais uma vez, a última vez, as suas dores, portanto desci, só vocês, mais uma vez, a última vez, desci, para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir diante da terra, ou melhor, diante aquela terra, a terra boa, larga, uma terra que mana leite e mel, a terra do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e também do jebuseu. O título desta mensagem é: Deus vê, Deus ouve, Deus conhece, Deus desce. Portanto, Deus vê, ouve, conhece e desce. Repita comigo: Deus vê, ouve, conhece e desce. Digam glória a Deus. O Senhor, Ele entregou esta palavra, e eu e a minha esposa, nós refletimos bastante em casa sobre esta palavra. E é claro que Deus, Ele ministrou primeiramente no nosso coração, no coraçãozinho dela, no meu coração. E quando é assim, seu Sérgio, é impossível chegar aqui num domingo e não pregar aquilo que Deus ministrou no nosso coração. Impossível. Impossível. Ainda que a gente tente, não consegue. O Espírito Santo, ele dirige, ele dá ordem. E ordem do Espírito Santo é para ser o que, pessoal? É para ser o que? Obedecida. Diga a glória a Deus. Nós entendemos, biblicamente falando, claro que depois os amados vão ler aqui o capítulo 2 e o capítulo de número 3 e 4 desta palavra, quando chegar em casa, em qualquer momento, hoje ou amanhã. E vamos entender que o povo, vou chamá-los de povo de Israel, que estavam sofrendo barbáries, sendo oprimidos por esses exatores aqui. Na verdade, o povo hebreu, o povo de Deus, eles estavam trabalhando de graça. Eu não sei, tomara que não, que alguém aqui, sei lá, ficou devendo para a agiota. Eu acho que é uma das piores coisas que um ser humano pode adquirir na vida, é dever para a agiota.
Porque parece que você está trabalhando do quê? De graça. Sim ou não? Você está trabalhando somente para pagar os juros ou pagar aquela dívida que você fez com a agiota. Então é mais ou menos por aí, pior até, podemos dizer. Por quê? Porque esse povo está trabalhando dia e noite, sem folga, sem descanso, sem refrigério. E é o mesmo deles estarem trabalhando do quê? De graça, sendo açoitados, vilipendiados, o sofrimento, a dor, o gemido. Mas louvado seja o nome do Senhor, que Deus ele sempre levanta os seus remanescentes. Porque mesmo em meio a esses 400 anos de escravidão, 400, é isso mesmo que você está ouvindo, 400 anos de escravidão, sempre houve aqueles que desde o início oraram dizendo: Senhor, eu creio que um dia o Senhor vai nos tirar destas terras. Ou seja, pessoas que não perderam a esperança daquela promessa feita lá em Abraão, depois lá em Isaac e em Jacó. Eles não perderam a esperança de que um dia eles sairiam daquela servidão e colocariam os seus pés naquela terra que o Senhor havia prometido, a terra que mana leite e o mel, uma terra larga, boa, que mana leite e o mel. Eles creram. É bem verdade que muitos morreram e não creram, mas na sua grande maioria creram, morreram crendo de que Deus haveria de levantar um libertador para tirá-los daquela servidão. Diga glória a Deus. Uma coisa que os amados irmãos aqui nunca pode perder é a esperança. O mundo lá fora diz que a esperança é a última que morre. Mas para o cristão, o homem e a mulher de Deus, Fernando, a esperança nunca morre. Pode passar 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos, a esperança não morre. Ele continua crendo que Deus vai agir na hora certa, no momento certo, e o milagre dele vai acontecer. Glória a Deus. Foi isso que aconteceu, casal. 400 anos depois, um episódio ocorre. Moisés, ele é criado dentro do palácio, e agora ele já é um príncipe, um homem já formado de 40 anos já de idade. E ele está ouvindo falar acerca do Deus de Israel, do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus dos seus pais. Eu imagino que mesmo o seu pai, a sua mãe, que o amamentou no palácio, a dona Joquebede e o senhor Ranão, que significa peixe, sempre falando do Deus de Israel para o menino Moisés. E ele ouvia falar de Deus, ele conhecia Deus só de ouvir falar. Ele, revoltado com o egípcio que está vilipendiando um dos seus conterrâneos, ele se revolta, briga com este egípcio, mata este egípcio, enterra-o na areia, e não resta outra alternativa para ele agora: fugir. Imagine um príncipe que foi criado dentro de um palácio, com todo luxo, com toda a riqueza, com todos os requintes,
agora ele tem que fugir para o meio de um deserto. É porque Deus ele vai tratar com ele. Deserto não é final da história, deserto é escola. Repita comigo assim: deserto é lugar de tratamento. Dona Hilda, deserto é lugar de tratamento. Deserto é lugar aonde Deus vai nos ensinar coisas extraordinárias. E agora, o príncipe Moisés está fugido do Egito, onde ele vai encontrar o seu futuro sogro, o senhor Jetro. Se apaixona por uma de suas filhas, Dona Conceição. Se casa com uma de suas filhas. E agora, o príncipe Moisés, humilde, se torna pastor de ovelhas. Repita comigo assim: o príncipe Moisés se torna um pastor de ovelhas. Aquele príncipe que tinha um cheiro dos melhores perfumes egípcios. Aquele príncipe que se vestia de linhos puros, agora está cheirando ovelha. Agora está cheirando ovelha. Com a idade de quase 80 anos. Quantos anos, pessoal? Gente, ele saiu com 40 do Egito e agora ele está com quase 80 anos. Moisés, ele vai dar início ao ministério dele com 80 anos de idade. Nunca é tarde para começar. Aleluia. Eu já tenho 70, eu já tenho 80, eu já tenho 90. Você pode iniciar muitas coisas boas ainda, porque é o Senhor que te fortalece. Quem crê nisso, dá um glória a Deus. 80 anos está ele pastoreando as ovelhas do Jetro, seu sogro, quando de repente algo atípico acontece. Ele está vendo uma sarça ardendo em chamas. Ele se aproxima para ver o que é aquilo, porque a sarça está ardendo em chamas, mas a sarça não se consome. E ele está se aproximando com o seu cajado na mão, e Deus vai dizer para ele: Moisés, chama ele pelo nome. Retire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. Era Deus tratando com Moisés, lembrando ele que diante de uma divindade, você não podia trazer poeiras do passado. Era Deus dizendo para Moisés: Moisés, você se esqueceu que diante de uma divindade você não pode se apresentar com poeiras do passado. Tire a sandália dos teus pés, porque a terra que você está pisando, este monte chamado Horebe, é terra santa. Diga aleluia. Duas verdades eu aprendo aqui, gente. Pergunte quais. Primeiro, o rebanho que Moisés estava cuidando era dele? Não. Era de quem? Era do seu sogro. O rebanho não era dele, era do sogro Jetro. O monte que ele estava pisando era dele? O monte era de Deus. E isto fala conosco, pastores. Por quê? Porque o rebanho que Deus confiou na nossa responsabilidade não é nosso. O rebanho é de Deus. Nenhuma ovelha aqui é de posse exclusiva minha. Não sou dono das ovelhas. Quem é o dono das ovelhas é o Senhor. Tem alguém comigo para dar glória, igreja? Vou repetir. Moisés não era dono das ovelhas, assim como nós pastores não somos donos das ovelhas.
quem é o dono das ovelhas? É Jesus. Moisés também não era dono do monte. Quem era o dono do monte e quem é o dono do monte? É Deus. Quando Moisés achava que tinha alguma coisa, Deus mandou tirar. Vou repetir. Quando Moisés achava que tinha alguma coisa, Deus mandou tirar. Que era o quê? Tire o quê? Tire a sandália dos teus pés. Porque quando Deus, Ele quer limpar o homem, Ele quer trabalhar no homem, este homem tem que tirar tudo. Tira tudo. Tira todas as poeiras do passado. Diga glória a Deus. Tira toda a sujeira de onde você andou, aonde foi adquirindo. Deus vai dizer: tira tudo, porque eu quero falar contigo. Moisés amava aquelas sandálias, e é óbvio que não era a mesma sandália de quando ele saiu lá do Egito, que afinal de contas, se fosse assim, aquela sandália teria 80 anos. E qual é a sandália que vai durar quantos anos? Tantos anos. O que ocorrera aí? Todas as vezes que passava uma caravana de ismaelitas, que eles eram especialistas nisso. Quem não se lembra de quando José foi vendido por uma caravana do quê? De ismaelitas. Porque eles eram especialistas em fazer comércio, Egito e outros países. Todas as vezes que passava uma caravana de ismaelitas por ali, na casa do senhor Jetro, o Moisés tinha que comprar uma sandália egípcia. Tinha que comprar sandália. Tem outra aqui, não, eu quero a egípcia. Mas tem outra aqui, mas não, eu quero a sandália aqui. Porque ele sabia que a sandália egípcia era uma sandália de qualidade. O problema é que tinha emblemas egípcios. Tem alguém comigo? E Deus não divide a glória dele com ninguém. Era Deus dizendo para Moisés: Moisés, eu te tirei do Egito e vou tirar o meu povo do Egito. Então trate de tirar o Egito dos teus pés também. Aleluia. Era Deus dizendo: você nunca mais, Moisés, depois que eu tirar o meu povo de lá, você nunca mais vai colocar os teus pés naquele lugar. Ou seja, era Deus dizendo: tira o Egito de dentro do seu, porque eu quero te limpar da cabeça aos pés. Levanta as mãozinhas e diga assim: Senhor Jesus, faça essa obra em mim. Diga: me limpa da cabeça aos pés. Diga: da cabeça aos pés. Me lava, me purifica, Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Diga glória a Deus e aplauda ao Senhor Jesus. Será? Vou começar a pregar. Que Jesus, à toa, com uma toalha, uma bacia, mandou enfileirar todos os discípulos, dentre eles o Pedrão e o Judas. Pedrão e o Judas. Todos estavam lá, sentados, e Jesus com a toalha. Todos atônitos, dizendo: o que será que ele vai fazer? E de repente Jesus se abaixa e começa a lavar o quê? Começa a lavar os pés. Ninguém entende nada. Pedro vai dizer: que isso, Senhor? Por que o Senhor está lavando meu pé? É nós que temos que lavar os teus. Não, vai lavar meu pé não. E aí Jesus vai dizer para ele: se eu não lavar os pés de vocês, vocês não vão ter parte comigo.
E aí Jesus vai dizer assim: aquilo que vocês não entendem hoje, vão entender depois. Tem coisas na minha e na sua vida que Deus manda tirar, e a gente não entende, e só vai entender depois. Eu quero dizer que se tu não tirar, Deus vai tirar. Só que o problema é que quando Deus tira, é dolorido. Então é melhor nós tirarmos por livre e espontânea vontade, para fazer a vontade de Deus, porque Deus ele tira. Tem alguém comigo? Dá glória a Deus. Você toma posse desta palavra. O Senhor está dizendo: tire as sandálias dos seus pés e vista as sandálias da humildade, Moisés. Vista as sandálias da humildade, porque a partir de hoje você vai obedecer as minhas ordens. Diga glória a Deus. E aí Deus vai dizer para Moisés exatamente o que ora acabamos de ler. Disse o Senhor: tenho visto. Repita comigo assim: tenho visto. Mais uma vez: tenho visto. Ou seja, mesmo em meio a 400 anos, aquele povo, alguns deles diziam: cadê Deus? Onde está Deus? Será que Deus não está vendo o que a gente está passando? Quando Deus se revela para Moisés, vai dizer para Moisés: Moisés, eu sempre fui um Deus presente. Nunca estive ausente do meu povo, sempre estive presente, porque eu vi a aflição do meu povo. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que Deus também te viu. E Ele não te viu agora, Ele te viu. Olhe para alguém e faz assim para ele, ó. Diga assim: Deus te viu, ó, faz tempo. E se eu disser para você que Deus te viu no ventre da sua mãe? Deus te viu na sua infância, mesmo com todas as intempéries e lutas que você enfrentou quando criança. Talvez alguns abusos, fome, tristezas, dores, vilipêndios, abandono. Deus te viu lá. Deus te viu chorando naquele quarto. Deus te viu debruçado naquela mesa, chorando copiosamente. Principalmente nesta época do ano, que eu sei que você não gosta muito, porque vem muitas lembranças na sua mente, no seu coração, saudade de muitas pessoas que já se foram. E às vezes você ama ficar sozinho em casa, quando não tem ninguém, só para chorar. Você se tranca dentro do seu quarto, e lá naquele quarto, o Senhor te viu. Ele te viu chorando, Ele viu aquela lágrima quente rolando no seu rosto. Ele viu a sua dor. Ele viu quando viraram as costas para você. Ele te viu quando negaram ajuda. Ele te viu quando te maltrataram com palavras ríspidas, ásperas, e aquilo feriu a sua alma, e você não conseguiu segurar o choro, as lágrimas, porque veio de alguém que você ama. Ele viu a dor que você sofreu.
Ele viu quando aquele virou as costas para você. Ele viu quando você esteve sozinho dentro da sua casa. Ele viu aquele dia que você teve vontade de arrumar as suas malas e desistir de tudo, ir embora, fugir sem dar satisfação para ninguém. Mas Ele viu você desarrumando as malas e guardando tudo de volta. Ele viu a tua dor, o teu sofrimento, a tua angústia, a tua aflição. Ele te viu quando você levantou, quando você se deitou. Ele viu aquele dia que você acordou cedinho, foi para o trabalho chorando. Ele viu aquele dia que você estava preocupado com as dívidas, preocupado com o filho, com a filha. Ele viu aquele dia que você saiu desesperado, dizendo: meu Deus, aonde eu vou buscar ajuda hoje? Ele te viu. E Ele te vê, não é de hoje. Ele te vê desde quando você era um informe. Ele te viu. Aleluia. Se você conhece essa pessoa que está do teu lado, eu sei que tem um número menor hoje, mas abrace ela. Faça uma oração de 30 segundos aí. Pode fazer? Faça. Obreiros, obreiras, escolha alguém aí que esteja sozinho. Em nome de Jesus, pastores, escolha alguém, ore por ele e diga aí: Deus te viu. Deus viu você. Aleluia. Obreiro Daniel, senta no meio deles dois ali. Senta no meio deles dois, aí você abraça os dois. E no meio deles, isso. Em nome de Jesus, 30 segundos, faça uma oração e diga aí: Deus, Ele te viu. Ele não te viu agora. Diga para Ele: Deus te viu há muito tempo atrás. Ele te viu. Ele viu quando você chorou. Ele viu quando você sentiu aquela dor. Ele viu quando você foi internado. Ele viu quando você foi àquele hospital. Ele viu quando te fecharam as portas. Ele viu quando te humilharam. Ele viu quando te fecharam as portas, quando te disseram não. Ele viu você sofrendo, chorando, gemendo. Ele te viu. Deus não é Deus ausente, Deus é Deus presente. E quando Deus Ele vê, Ele vai dizer: meu filho, na hora certa eu vou te honrar, na hora certa eu vou te abençoar, na hora certa eu vou abençoar a sua vida, porque você não está sozinho, eu te vi. Aleluia. Repita comigo assim: meu Deus não é Deus ausente. Diga assim: o meu Deus é um Deus presente. É o nosso amigo, o nosso amigo Espírito Santo. As pessoas abandonam, seu Sérgio. As pessoas nos traem, nos abandonam, viram as costas e nem obrigados dizem. Mas o amigo Espírito Santo não abandona você. O amigo Espírito Santo está do teu lado todos os dias. Ele está te vendo todos os dias. O amigo Espírito Santo, ele te vê todos os dias, nas tuas aflições, nas suas angústias, nas suas alegrias, nas suas conquistas, nas suas vitórias. O amigo Espírito Santo está com você. Lá fora as pessoas abandonam, viram as costas, invejam, ciúmes. Mas o Espírito Santo é amigo de verdade. Ele não te abandona. Se você hoje puder abrir a boca e dizer que tem um amigo, você pode abrir e dizer: eu tenho um amigo, e o meu amigo chama-se Espírito Santo de Deus. Levanta as duas mãos e diga assim: eu tenho um amigo. Não, diga mais forte: eu tenho um amigo. Espírito Santo é o seu nome. O Espírito Consolador. Este é seu amigo de verdade.
Este é seu amigo de verdade. Ele não trai, ele não mente, ele não te abandona, ele não te deixa, ele não vira as costas para você. Ele está te vendo, amigo de verdade. É um motivo a mais dos senhores e senhoras que estão aqui abrirem a boca para dizer: Espírito Santo, eu vou te amar mais. Estou te amando pouco, eu quero te amar mais, porque o Senhor é amigo de verdade. Ele te viu. Vai dizer para Moisés: Moisés, eu vi a aflição do meu povo. Era Deus calando Moisés, entende? Era Deus dizendo para Moisés: eu sempre fui um Deus presente. Diga glória a Deus, aleluia. Você pode aplaudir a Jesus. Segundo, Deus vai dizer para Moisés: eu ouvi o clamor do meu povo. Talvez alguém aqui já tenha até esquecido da oração que fez há 10 anos atrás. Mas o Senhor está dizendo assim: eu não esqueci do que você pediu. Talvez você não se lembra mais nem das palavras que você falou. Apóstolo, não lembro nem das palavras que eu disse na minha oração ontem. Quem dirá 10 anos atrás? Mas o Senhor está dizendo: eu ouvi. E eu sei cada vírgula, cada ponto, cada palavra que você expressou na sua oração, eu ouvi. Assim como o Senhor disse para Zacarias: o homem já é idoso, a sua esposa também, e ele vinha orando há muitos anos para ter um filho. E depois de avançada a idade, Deus aparece para Zacarias e vai dizer assim: eu ouvi a sua oração. Fosse outro dizer assim: agora que o senhor ouviu? Deus dizendo: não, eu ouvi desde o primeiro dia que você orou. Assim como Daniel, quando jejuou lá no cativeiro babilônico, Deus vai dizer: Daniel, eu ouvi a sua oração desde o primeiro dia que você abriu a boca para falar comigo. Deus, Ele ouviu a sua oração. Ele não vai te deixar sem resposta. Na hora certa, Ele vai te honrar. Aleluia, eu estou sentindo a graça de Deus aqui, igreja. Na hora certa, Deus, Ele vai honrar você. Ele já ouviu a sua oração. Aponte o dedo de profeta para alguém e diga para ele: Deus ouviu a sua oração. Terceiro, Deus vai dizer para Moisés: eu conheci, repita comigo assim: conheci a aflição do meu povo. Deus te conhece. Conhece. Ele conhece o senhor, a senhora ao se deitar. Ele conhece o senhor e a senhora, você jovem, ao se levantar. Ele conhece o seu coração. Deus vai dizer para o profeta Samuel: Samuel, não olhe para a aparência, porque eu sou um Deus que olho o coração. Eu vejo aquilo que está por dentro, não aquilo que está por fora. Eu quero dizer que Deus, Ele sabe que o seu coração é bom. Olhe para mim. E às vezes, alguns aqui de vós aqui foram julgados, apedrejados. Ajudou tanta gente, tem ajudado até hoje, glória a Deus. E Deus vai te dar cada vez mais condições de ajudar muito mais. Não desista de pessoas, continue ajudando. Diga glória a Deus por isso. E mesmo assim,
as pessoas apontam para você e julgam você como uma pessoa ruim, com uma pessoa que não condiz. Mas o Senhor está dizendo: não se importe com aquilo que falam, deixam de falar. O que importa é que eu conheço o teu coração. Sei que o seu coração é bom, que eu não sei nem como este coração cabe dentro de você. Diga glória a Deus, de tão grande que é. Olhe para a pessoa do lado e diga assim: Deus conhece você. Ele te conhece. Continue fazendo bem. Ele te conhece. Ele te conhece. Não importa se receberá os aplausos dos homens ou não. O que importa é a aprovação de Deus na sua vida. Repita comigo assim: o que importa é a aprovação de Deus na minha vida. Ele te conhece. Ele te conhece até quando você erra. Até quando você peca. Quando você peca, Deus olha para você e diz assim: eu já te conheço. E é por isso que eu estou aqui, para te fortalecer. Porque eu sei que, te conhecendo, você quer sair dessa. Te conhecendo como conheço, você não quer fazer mais isso. Então eu estou aqui para te ajudar, para te fortalecer. Eu te conheço. Eu conheço que quando você erra, quando você peca, você chora depois. Você se arrepende. Você repete as mesmas frases, dizendo: por que eu fiz isso de novo? E aí Deus está dizendo: eu te conheço. E Ele vai dizer: mas eu não vou desistir de você porque você errou. Porque isso é coisa do homem, coisa do ser humano, de carne. Que quando você erra de homem para homem, carne para carne, o outro lado quer te abandonar porque você errou, porque você falhou. Mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo, o nosso amigo fiel, que conhece a gente, ele vai dizer: você errou, mas eu não desisto de você. Eu sei que você pode se tornar uma pessoa melhor do que você é. Eu sei que você pode se desvencilhar deste pecado, deste vício. Eu sei que você pode se desvencilhar disso a qualquer momento deste. Por isso que eu estou aqui, porque eu te conheço. Levanta as duas mãozinhas assim e diga: Senhor, muito obrigado. Diga assim: eu não mereço tanta misericórdia. Diga: Senhor, em nome de Jesus, por favor, não desista de mim. Diga mais forte: não desista de mim. Não te afaste de mim. O que seria de mim se o Senhor se afastar de mim? Diga: por favor, Senhor, não desista de mim. Diga: eu vou me esforçar, vou me ajudar, em nome de Jesus. Dá glória a Deus e aplauda ao Senhor. Vem cá, Luciano. E por último, Deus vai dizer para Moisés: Moisés, é por isso que eu desci aqui. É por isso que eu desci aqui. Essa sarça está queimando em chamas e não se consome. Eu desci, porque quando Deus desce, algo extraordinário acontece. Deus desceu naquela prisão de Paulo e Silas, e o terremoto, os grilhões, as portas se abriram, e o nome do Senhor foi glorificado. Eu quero dizer que o Senhor desceu aqui hoje. Oh, aleluia. Quem sente a presença de Deus, levanta a mão e dá glória. Dê 30 segundos de glória a Deus, aleluia. Porque o Senhor desceu aqui hoje.
Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para a salvação de todo aquele que crer nele, não pereça, mas tenha vida eterna. Diga glória a Deus. O Senhor desceu em forma humana para nos salvar. Diga glória a Deus. Eu escrevi, fiz questão de escrever. Tudo que me vinha à mente eu fui escrevendo. Todas as vezes que Deus viu, ouviu, conheceu e desceu na vida dessas pessoas que a minha esposa vai ler. E eu quero que você preste bastante atenção. Mas antes dela ler, repita comigo assim: Deus vê, ouve, conhece e desce. De novo, vamos lá. Deus vê, ouve, conhece e desce. 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 Só vocês? Vê. Aleluia. Porque Deus é Deus presente. Leia para nós, apóstolo. Vem mais um pouquinho para frente aqui. Primeiro, Deus vê. Deus viu Agar no deserto e abriu seus olhos para o poço da provisão. Deus viu a oração de entrega de Ana no templo e respondeu com um filho. Deus viu o coração de Davi esquecido entre as ovelhas e o ungiu como rei. Deus viu a coragem de Gideão escondido no lagar e o chamou de valente. Se você se sente esquecido, então a palavra para você aqui hoje é: Deus vê cada lágrima, cada luta, cada injustiça. Ele não se esqueceu de você. Segundo, o Deus ouve. Deus ouviu o clamor de Ismael e ouviu e enviou socorro no deserto. Deus ouviu o voto de Ana e transformou lágrimas em resposta. Deus ouviu Elias no monte, mesmo em voz baixa. Deus ouviu Jonas nas profundezas e deu uma nova chance. Continue orando. Mesmo quando parece que nada muda, o céu está ouvindo. Ele age no tempo certo. Terceiro, o Deus conhece. Deus conhece Ana em sua angústia. E antes mesmo dela falar, Ele já sabia do seu coração. Deus conhece Davi quando ele é um simples pastor, mas vê o homem segundo o seu coração. Deus conhece Gideão em sua coragem e ainda assim o escolhe para ser líder. Deus conhece Jeremias desde o ventre materno e o chamou para ser profeta. Não estamos sozinhos em nossas aflições. O Deus que conhece nossas dores é o mesmo que nos consola e sustenta. Quarto, Deus desce. Deus desceu em forma de justiça em Betel e confundiu as línguas dos homens. Deus desceu na fornalha e andou com os 3 jovens no fogo. Sua presença é maior que a dor. Deus conheceu na cova dos leões. Deus desceu na cova dos leões e fechou a boca dos leões para guardar Daniel. Deus desceu em forma de glória no templo e a casa se encheu da sua presença. Aleluia!
Deus desceu em forma de vitória para Josafá, para confundir os inimigos. Deus desceu com fogo, respondendo à oração de Elias, provando que só o Senhor é Deus. Oh, glória! Deus desceu em forma de graça em Jesus. Habitou entre nós e mostrou o amor do Pai. Quando Deus desce, tudo muda. O invisível se torna visível e o impossível